Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre conjunções coordenativas e subordinativas. Vamos lá? Para o início da nossa aula, vamos relembrar o que são conjunções. E as conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação para conectar termos semelhantes de uma oração ou duas orações. E lembrando que orações são frases que contêm um ou mais verbos. Vamos ao exemplo. Aline comprou um vestido e mostrou a mãe. Aqui nós temos duas orações. Aline comprou um vestido, né, e temos o verbo comprou, mostrou a mãe. Outra oração, temos o verbo mostrou. Agora observem que essas duas orações, elas são ligadas pelo termo é, que vai ali indicar o efeito de sentido de soma, de adição entre essas duas orações. Então vejam que a Aline, ela apenas não comprou um vestido, mas também mostrou a mãe. As conjunções, elas podem ser conjunções coordenativas e subordinativas. As conjunções coordenativas são palavras que têm por função ligar termos ou orações que são independentes, ou seja, que são compreensíveis isoladamente, uma sem a outra. Ou seja, ela não depende de outra oração para ter um sentido completo. Os tipos de conjunções coordenativas são as aditivas, que vai ter ali aquela relação de adição e soma. Dentre essas conjunções, nós temos mas também, não só. E um exemplo. A sua pesquisa é clara e objetiva. Aqui nós vamos observar que os termos clara e objetiva estão ali interligados pelo termo que é uma conjunção aditiva. As adversativas, elas vão ali indicar uma oposição, um contraste. Então, exemplos dessas conjunções. Mas, porém, todavia. Um exemplo. Tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. Então, o termo porém ali está interligando essas orações de modo que vai ali apresentar uma oposição entre elas. As alternativas, elas imprimem uma escolha, uma separação ou uma exclusão. Então, exemplos dessas conjunções. Ou, já, quer. Um exemplo. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Então, temos aí a conjunção ou, né, que vai ali apresentar uma escolha. As conjunções coordenativas conclusivas, como o próprio nome já diz, são aquelas que expressam uma conclusão. Exemplo delas, logo, portanto. Um exemplo, Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Então, nós temos ali o termo portanto, que está ligando essas orações de modo ali a imprimir uma conclusão. As explicativas, elas apresentam uma explicação, uma justificativa. Dentre as conjunções explicativas, nós temos porque, pois, que. Um exemplo, não demore, que o filme já vai começar. Então, aqui nós temos ali a conjunção que vai ali estar interligando e dando ali esse efeito de sentido de explicação. As conjunções subordinativas, elas são palavras que têm por função ligar orações de modo que uma delas exerce papel principal e a outra de subordinada, ou seja, a oração subordinada, ela é dependente da oração principal para ter ali o seu sentido completo. Aqui nós temos os tipos, né, de conjunções subordinativas e alguns exemplos, né, que vocês podem acompanhar aí nessa tabela, assim como alguns exemplos dessas conjunções. Então, nós temos as conjunções subordinativas causais, que são aquelas que vai mostrar a causa do que acontece na oração principal. As comparativas, ela vai mostrar ali uma comparação com o fato da oração principal. As condicionais, por sua vez, vai mostrar uma condição para a realização ou não do fato que ocorreu na oração principal. As consecutivas vai mostrar uma consequência ou efeito do ocorrido nessa oração principal. As conformativas vai mostrar um acordo, né, ou uma conformidade que ocorreu ali na oração principal. As concessivas vão mostrar uma concessão ou permissão, né, do que ocorre ali na oração principal. Já as temporais vai mostrar uma circunstância de tempo sobre o que ocorre na oração principal. As adverbiais finais mostram uma finalidade, um objetivo, né, que foi ali ocorrido na oração principal. As proporcionais vai mostrar uma proporção ao ocorrido na oração principal, certo? Bem, agora que nós conseguimos observar um pouco essas conjunções, né, nós vamos agora, né, para um texto que se chama Furto de Flor, uma crônica de Carlos Drummond de Andrade. Então, eu peço que vocês leiam esse texto, certo? Para que a gente consiga ali observar algumas conjunções. Então, vamos lá, gente. Sobre o que se trata esse texto? Qual é o assunto abordado, né, na crônica de Carlos Drummond de Andrade? Então, nós vemos aí, né, isso, um tema cotidiano. Nós vemos um personagem, né, que sai ali do seu trabalho, pega uma flor no jardim, a leva para casa, né, e aí vai o desenrolar da história. Ele vai cuidando da flor, mas aí ela vai morrendo, né, isso, e vai ali depois descartar essa flor, né? E aí, observe o segmento dessa crônica. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem? Que conjunção aparece aí nesse segmento? Isso mesmo, a conjunção se. Mas será que ela é coordenativa ou subordinativa? Vejam que ela apresenta uma condição da oração principal. Quantas novidades há numa flor?
se a contemplarmos bem. Então, veja que ela é uma conjunção subordinativa de condição. Por quê? Ela explicita aí no enunciado, né, uma condição da oração principal. Agora, vejamos, quais dessas conjunções mais aparecem na crônica lida? Isso, pessoal, exatamente. A conjunção e. E qual é o efeito de sentido que ela vai ali estar estabelecendo durante todo o texto? Exatamente. O efeito de sentido de soma, de adição, porque ela vai ali estar, né, atribuindo ali, dentre as orações, essa relação de soma. Muito bem. No 3. Trouxe-a para casa e coloquei-a num copo com água. Logo percebi que ela não estava feliz. A conjunção destacada expressa o quê? Exatamente. Conclusão. Ela é uma conjunção coordenativa conclusiva, porque ela vai ali expressar uma conclusão, né? Então, a pessoa, né, trouxe para casa, colocou, e aí temos aí o termo logo, ligando a outra oração, de modo a apresentar aí uma conclusão. Pessoal, muito bem, certo? Nesse texto, tá? Aqui no terceiro trecho, há uma conjunção, certo? Coordenativa adversativa. Eu peço que vocês observem, certo? E tragam, certo? Na próxima aula para a gente discutir. E qual a relação que ela estabelece aí, certo? Entre essas orações. Então, até a próxima aula, tá? Aguardo todos. Tchau, tchau!